Esta é a história de um homem que não se curvou diante dos reis da terra. Daniel, servo fiel do Deus Altíssimo, foi traído pela inveja e condenado por sua fé. Lançado vivo na cova dos leões, ele enfrentou o julgamento mais temido do Império. Nenhuma saída, nenhuma esperança, apenas a fé e um Deus que nunca falha. Ao amanhecer, o impossível acontece. O que era sentença de morte torna-se testemunho de poder. A justiça triunfa e o nome do Senhor é exaltado entre as nações. Prepare-se para fortalecer sua fé. Esta é a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um jovem judeu que viveu em uma das épocas mais turbulentas da história de Israel. Seu nome, que significa Deus é meu juiz, refletia a confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. Ele nasceu em Jerusalém em uma época em que o reino de Judá estava enfraquecido devido à constante ameaça dos impérios vizinhos. No ano de 605 a.C., o Império Babilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor, conquistou Jerusalém e, como era costume na época, levou prisioneiros de valor estratégico para a Babilônia. Entre eles estavam jovens nobres, príncipes e membros da elite, pessoas que poderiam ser treinadas para servir no palácio do rei. Daniel foi um dos escolhidos, e com ele, seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias, que mais tarde seriam conhecidos pelos seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. O exílio para a Babilônia foi um evento devastador para os judeus. A destruição de Jerusalém e a pilhagem do templo de Deus eram sinais da humilhação de Israel e da aparente derrota de seu Deus. Para muitos, esse era um momento de crise espiritual, uma sensação de abandono por parte de Deus. Mas para Daniel, mesmo naquele cenário sombrio, Deus ainda estava presente, e ele tinha planos de usar até mesmo aquele exílio para cumprir seus propósitos. A Babilônia, com sua grandiosidade e poder, era o centro do mundo conhecido na época. Era uma cidade imponente, com suas muralhas gigantescas, jardins suspensos e templos dedicados aos deuses babilônios, como Marduk e Ishtar. Era uma civilização cheia de sabedoria, mas também marcada pela idolatria e práticas pagãs. A vida na corte de Nabucodonosor não era nada fácil para um judeu fiel a Deus. Os babilônios esperavam que esses jovens se conformassem com a cultura e a religião da Babilônia. Eles seriam treinados em toda a sabedoria babilônica. E para isso, deveriam adotar os costumes e a alimentação do império. O rei Nabucodonosor, em sua sabedoria estratégica, buscava transformar os exilados em leais súditos, moldando-os à imagem e semelhança da Babilônia. Mas Daniel e seus amigos sabiam que, ao fazer isso, poderiam perder sua identidade como filhos do Deus verdadeiro. A cultura babilônica era profundamente idólatra, e as comidas que eram servidas na corte do rei frequentemente eram sacrificadas aos deuses pagãos. Comer desses manjares seria, para Daniel, uma violação das leis alimentares dadas por Deus aos israelitas, conhecidas como as leis de Kashrut. Foi nesse ponto que Daniel tomou uma decisão corajosa e fundamental. Ele pediu ao chefe dos eunucos, responsável por supervisionar os jovens, para que ele e seus amigos fossem isentos da comida real. Daniel não se conformaria com as práticas da Babilônia, e em vez disso, ele sugeriu que eles se alimentassem de legumes e bebessem apenas água. Esse pedido, aparentemente simples, era uma resistência silenciosa, mas poderosa, contra o sistema pagão e a pressão cultural de se adaptar aos costumes estrangeiros. No entanto, o chefe dos eunucos, que temia a ira do rei se os jovens não se saíssem bem, hesitou em aceitar o pedido de Daniel. Ele temia que, ao restringir a alimentação dos jovens, eles ficassem mais fracos e doentes, o que poderia colocar suas vidas em risco. Mas Daniel, com muita sabedoria e discernimento, pediu uma prova de 10 dias. Ele sugeriu que, após esse período, o chefe compararia a aparência dele e de seus amigos com a dos outros jovens, para ver se eles realmente estavam mais saudáveis.
Se isso acontecesse, ele ficaria mais do que disposto a manter o regime de legumes e água. Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus amigos. Ao final de 10 dias, eles estavam visivelmente mais saudáveis e bem dispostos do que os outros jovens que haviam comido da comida do rei. O chefe dos eunucos, surpreso com os resultados, permitiu que continuassem com sua dieta simples. Esse ato de fidelidade a Deus não apenas salvou a saúde de Daniel e seus amigos, mas também marcou o início de uma vida de sabedoria e coragem que os distinguiria na Babilônia. Essa decisão foi crucial para o futuro de Daniel. Ela não foi apenas uma escolha alimentar, mas uma demonstração de sua confiança em Deus e de sua determinação em permanecer fiel à lei de Deus, apesar das pressões externas. Daniel e seus amigos foram bênçãos para o Império Babilônico, não porque se conformaram com sua cultura, mas porque permaneceram firmes em sua fé. Deus os abençoou com sabedoria excepcional, e eles se destacaram em todas as áreas de seu aprendizado. A partir desse momento, a sabedoria divina de Daniel e seus amigos seria reconhecida por todos, e sua fé seria testada em níveis ainda mais altos. Ao longo de sua vida, Daniel continuou a ser um exemplo de fé e fidelidade. Ele não apenas se destacou pela sabedoria, mas também pela integridade moral e pela coragem de viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando isso significava estar em desacordo com o mundo ao seu redor. Após a decisão de Daniel e seus amigos de se manterem fiéis a Deus, a história deles começou a se espalhar pela Babilônia, não apenas pela sabedoria que possuíam, mas também pela maneira como Deus os favorecia. No entanto, o maior teste de fé de Daniel ainda estava por vir, e esse teste envolvia o próprio rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, o grande e poderoso rei da Babilônia, começou a ter sonhos perturbadores. Ele sabia que esses sonhos tinham um significado profundo, mas não conseguia entender o que significavam. Então, ele convocou todos os sábios, astrólogos, magos e feiticeiros do império para que interpretassem o sonho, como era costume. No entanto, o rei fez uma exigência que deixou todos aterrorizados. Ele não apenas queria a interpretação do sonho, mas também exigiu que eles lhe dissessem o conteúdo do sonho, pois ele não se lembrava do que havia sonhado. Ele queria ter certeza de que a interpretação fosse verdadeira. Os sábios, vendo que isso era impossível, disseram ao rei que ninguém, nem mesmo os deuses, poderia atender a tal pedido. Mas Nabucodonosor, furioso com a falta de capacidade de seus conselheiros, ordenou que todos os sábios fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. A situação parecia desesperadora. Daniel, no entanto, não se desesperou. Ele sabia que, em momentos como aquele, sua única esperança era Deus. Quando Daniel soube da sentença de morte, ele procurou o capitão da guarda do rei e pediu mais tempo para orar a Deus e buscar a resposta. Ele sabia que, se Deus não interviesse, a morte seria certa. Mas ele confiava que Deus poderia revelar o sonho e sua interpretação, como fez no passado com os profetas. Naquela noite, Daniel e seus amigos oraram fervorosamente, pedindo a Deus misericórdia e revelação. Durante a oração, Deus se revelou a Daniel e lhe mostrou o sonho de Nabucodonosor e o significado dele. Em um momento de divina revelação, Daniel foi capaz de ver e compreender o sonho, e com isso, ele foi conduzido ao rei. Na presença de Nabucodonosor, Daniel não apenas contou o sonho do rei, mas também deu sua interpretação. O rei havia sonhado com uma grande estátua composta por diferentes materiais: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Daniel explicou que cada parte da estátua representava um reino diferente, começando com o próprio Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro, o mais glorioso de todos os impérios, mas que, com o tempo, seria sucedido por impérios inferiores. A interpretação que Daniel deu indicava que, após a Babilônia, surgiriam outros impérios mais fracos, até que, finalmente, um reino eterno,
representado por uma pedra que destrói a estátua, surgiria. Essa pedra que destruía a estátua e se tornava uma montanha que enchia a terra, representava o reino de Deus, que nunca seria destruído e jamais passaria. A revelação do sonho e sua interpretação não foram apenas um grande feito para Daniel, mas também uma mensagem profunda sobre o futuro. O rei Nabucodonosor ficou maravilhado e reconheceu que o Deus de Daniel era verdadeiramente o Deus dos céus, aquele que revela os mistérios mais profundos. Ele fez com que Daniel fosse promovido a um alto cargo na Babilônia, e que seus amigos também tivessem grande honra. A sabedoria divina de Daniel havia sido a chave para salvar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos outros sábios e conselheiros da corte babilônica. Daniel, mais uma vez, demonstrou que sua sabedoria não vinha de suas próprias habilidades, mas da revelação divina. Ao invés de se vangloriar por ter recebido a revelação, ele atribuiu toda a glória a Deus, dizendo: há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele sabia que, sem Deus, nenhuma de suas habilidades seria suficiente para enfrentar os desafios diante dele. Após a interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram promovidos a altos cargos na administração da Babilônia. A história de Daniel e seus amigos parecia estar cheia de bênçãos e vitórias, mas ainda restava uma grande prova de fé a ser enfrentada. Uma prova que iria desafiá-los de maneira ainda mais direta e dramática. O rei Nabucodonosor, tomado pela sua grandeza e poder, decidiu construir uma gigantesca estátua de ouro que representava a sua própria glória. Ele ordenou que todos os líderes e autoridades do império se reunissem em um grande evento de adoração. A estátua deveria ser venerada por todos e a ordem era clara. Quando a música tocasse, todos deveriam se curvar diante dela e adorar. Nabucodonosor queria garantir que sua autoridade fosse reconhecida em todo o império, mas essa ordem estava em total desacordo com as leis de Deus. O primeiro dos 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim. Para Sadraque, Mesaque e Abed-nego, essa era uma ordem inaceitável. Eles sabiam que se curvassem à estátua, estariam desobedecendo a Deus e comprometendo sua fé. Embora isso significasse desobedecer diretamente ao rei, que era o governante absoluto da Babilônia, eles escolheram permanecer firmes. Fez a notícia de que Sadraque, Mesaque e Abed-nego haviam se recusado a se curvar diante da estátua de ouro chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor. Enfurecido com a desobediência dos 3 jovens, o rei ordenou que eles fossem trazidos diante dele para explicar sua atitude. Quando chegaram ao palácio, Nabucodonosor perguntou a eles por que haviam desobedecido sua ordem. Ele deu-lhes uma última chance de se curvarem diante da estátua, dizendo que, se o fizessem, seriam perdoados. Caso contrário, seriam jogados na fornalha ardente, uma morte dolorosa e certa. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abed-nego foi uma das declarações de fé mais corajosas da Bíblia. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo e da sua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essas palavras não só desafiaram o rei, mas também demonstraram uma confiança inabalável em Deus. Eles não estavam afirmando que Deus os livraria da fornalha, mas estavam dispostos a obedecer a Ele, independentemente das consequências. A confiança deles em Deus era tal que, mesmo diante da morte, eles preferiam morrer a adorar um ídolo. Furioso com a resposta, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Os soldados babilônios, que estavam encarregados de lançar os 3 jovens na fornalha, foram mortos devido ao calor extremo da chama. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados nas chamas, algo extraordinário aconteceu. O rei, olhando da sua posição, percebeu que, em vez de ver 3 homens queimando, ele viu 4 figuras andando no fogo, e a quarta parecia ser como o filho dos deuses.
Nabucodonosor ficou aterrorizado com a visão e mandou chamar os 3 jovens. Quando eles saíram da fornalha, nenhum fio de cabelo foi queimado. Suas roupas não estavam chamuscadas e não havia nem mesmo cheiro de fumaça em seus corpos. O poder de Deus os havia protegido de uma maneira que desafiava qualquer explicação humana. O rei Nabucodonosor, diante desse milagre, reconheceu a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele proclamou que ninguém poderia falar contra o Deus de Israel sem sofrer consequências severas, e promoveu ainda mais os 3 jovens em sua administração. Essa história nos ensina que, quando permanecemos firmes em nossa fé e em nossas convicções, mesmo em face da adversidade, Deus é fiel para nos proteger e nos honrar. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam se seriam salvos da fornalha, mas sabiam que sua fidelidade a Deus era mais importante do que qualquer ameaça. O que eles nos mostram é que, mesmo quando a circunstância parece impossível, a presença de Deus é suficiente para nos livrar de qualquer mal. A história de Daniel é repleta de momentos de grande revelação e julgamento divino, e a próxima grande prova vem com o rei Nabucodonosor. Após a experiência milagrosa da fornalha ardente, o rei por um tempo pareceu reconhecer o poder e a soberania de Deus. No entanto, sua arrogância não desapareceu completamente. Ele ainda acreditava que sua grandeza e domínio sobre o império babilônico eram fruto de seu próprio poder e sabedoria. Certa noite, Nabucodonosor teve outro sonho. Um sonho ainda mais impressionante do que o anterior. Ele sonhou com uma grande árvore que se erguia até os céus, visível para toda a terra. Suas folhas eram verdes e suas frutas eram abundantes, e ela fornecia abrigo e alimento para todos os animais e aves. Mas, de repente, um anjo desceu do céu e ordenou que a árvore fosse cortada, deixando apenas o tronco e as raízes. O anjo disse que o coração do rei seria mudado, e ele viveria entre os animais, comendo capim como os bois, até que reconhecesse que Deus é soberano sobre todos os reinos da terra. Nabucodonosor, perturbado com o sonho, convocou todos os sábios e magos de sua corte para interpretar o sonho. Mas mais uma vez ninguém conseguiu fornecer uma explicação. Então o rei chamou Daniel, que já havia demonstrado sua sabedoria em interpretar sonhos anteriormente. Daniel, ao ouvir o sonho, ficou visivelmente perturbado. Ele sabia que o sonho significava algo grave para o rei, e isso o deixou apreensivo, mas com coragem. Ele explicou a Nabucodonosor a interpretação divina. Daniel disse ao rei que ele era a grande árvore mencionada no sonho, e que devido à sua arrogância e orgulho, Deus o humilharia. Ele perderia seu trono e seu reino, e viveria como um animal, até que reconhecesse que o Deus de Israel era o soberano sobre todos os reinos da terra. Daniel pediu ao rei que se arrependesse, que fosse misericordioso com os pobres e que buscasse humildade, para que o castigo pudesse ser evitado. Mas apesar do aviso claro de Daniel, Nabucodonosor não se arrependeu. Ele continuou a se vangloriar de sua grandeza. Um ano depois, enquanto passeava pelos jardins suspensos de Babilônia, ele disse a si mesmo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o poder do meu braço, para a glória da minha majestade?" Naquele momento, uma voz do céu interrompeu sua vaidade, anunciando que seu reino lhe seria tirado. A profecia se cumpriu imediatamente. Nabucodonosor foi expulso do palácio e viveu por 7 anos entre os animais, comendo capim como os bois, até que finalmente reconheceu que o Deus de Daniel era o único soberano sobre o céu e a terra. Ao restaurar sua sanidade, ele louvou e exaltou a Deus, reconhecendo a sua soberania. Mas a história de Nabucodonosor não termina sem mais uma lição. Alguns anos depois, o Império Babilônico caiu, e Nabucodonosor foi sucedido por seu filho, Belsazar, que, em contraste com o rei, mostrou total desrespeito por Deus. Em uma grande festa que Belsazar deu, ele mandou trazer os utensílios sagrados que haviam sido saqueados do Templo de Jerusalém para serem usados como taças de vinho. Durante a festa, enquanto bebiam e louvavam aos deuses babilônios, uma mão misteriosa apareceu e escreveu uma inscrição na parede do palácio.
Ninguém conseguia entender o que estava escrito. Então Belsassar chamou Daniel para interpretar a mensagem. Daniel, com a mesma coragem que sempre demonstrou, disse a Belsassar que a inscrição era um julgamento divino. As palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim significavam que Deus havia contado os dias do reino de Belsassar e que ele seria destruído. Mene significava que Deus havia contado os dias de seu reinado e os havia terminado. Tekel significava que Belsassar havia sido pesado na balança e encontrado em falta. E Parsim significava que seu reino seria dividido entre os medos e os persas. Naquela mesma noite, o Império Babilônico caiu. Os persas, sob a liderança de Ciro, invadiram a cidade e mataram Belsassar, cumprindo o julgamento de Deus. A queda da Babilônia foi um evento histórico, mas para Daniel, era mais uma confirmação da soberania de Deus sobre os reinos da terra e sua capacidade de cumprir suas profecias. A história de Nabucodonosor e Belsassar é um exemplo claro de como o orgulho e a arrogância podem levar à queda. Deus se opõe aos soberbos, mas ele é misericordioso com os humildes. E enquanto Nabucodonosor se arrependeu e foi restaurado, Belsassar escolheu desrespeitar a Deus, e sua destruição foi imediata e implacável. Daniel permaneceu firme durante toda essa turbulência, não apenas como um conselheiro fiel, mas como um exemplo de coragem e fé inabalável. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, o governo de Deus era eterno e jamais seria abalado. A história de Daniel nos ensina que a soberania de Deus transcende qualquer império humano e que a humildade diante de Deus é o caminho para a verdadeira grandeza. À medida que Daniel avançava em sua jornada na Babilônia, ele continuava a receber revelações profundas de Deus. Não eram apenas sonhos e visões sobre o presente e o futuro imediato, mas também sobre o destino de todos os reinos da terra e o triunfo final do reino de Deus. Certa noite, Daniel teve uma visão extraordinária. Ele viu 4 grandes bestas surgindo do mar, cada uma mais aterradora do que a outra. A primeira besta era semelhante a um leão, mas com asas de águia. A segunda era como um urso, erguendo-se de um lado, com 3 costelas na boca. A terceira era como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. A quarta besta, porém, era diferente de todas as outras. Era indescritível, com dentes de ferro e 10 chifres. O chifre pequeno que surgiu entre os 10 chifres tinha olhos como de homem e falava grandes blasfêmias. Daniel ficou angustiado com a visão, especialmente com a quarta besta, que parecia representar um reino que causaria grande destruição. No entanto, a visão não parou por aí. No céu, ele viu um trono sendo colocado, e sobre ele estava alguém que parecia um filho de homem. Ele foi levado à presença do Antigo de Dias, que o recebeu e lhe deu domínio sobre todos os reinos da terra. Esse filho do homem é uma clara referência a Jesus Cristo, o Salvador, que viria para estabelecer o reino eterno de Deus. O reino das 4 bestas representava 4 impérios: o Império Babilônico, o Leão, o Império Medo-Persas, o Urso, o Império Grego, o Leopardo, e o Império Romano, a quarta besta indescritível. O chifre pequeno, que falava blasfêmias, representava um líder maligno que surgiria nos últimos tempos, oposto a Deus e perseguindo os santos. Daniel ficou perplexo e procurou entender mais profundamente o significado da visão. O anjo que estava com ele explicou que esses 4 reinos seriam seguidos por um reino eterno, o reino de Deus, que não passaria, mas esmagaria todos os outros reinos. Este reino seria governado pelo Filho do Homem, e seu domínio seria eterno. O anjo também explicou que nos últimos tempos, os santos de Deus sofreriam perseguições, mas que eles finalmente receberiam a vitória quando o julgamento fosse feito. O Antigo de Dias seria o juiz, e ele daria o reino eterno aos santos, a todos aqueles que permanecessem fiéis a Deus. Essa visão de Daniel é uma das passagens mais profundas e complexas do livro, mas também é uma das mais esperançosas. Embora a história humana pareça dominada por impérios corruptos e por líderes malignos,
O plano de Deus é imutável. O reino eterno de Deus, representado pela figura do Filho do Homem, triunfará sobre todos os outros reinos. Daniel, ainda mais perplexo, recebeu outras visões e revelações, mas a principal mensagem que ele recebeu foi clara. Por mais que o mal pareça prevalecer por um tempo, o reino de Deus virá e ele julgará os impérios e governantes que se opõem a ele. O julgamento final será de Deus, e aqueles que foram fiéis a ele, os santos, receberão a recompensa eterna. A história de Daniel na cova dos leões é, sem dúvida, uma das mais emocionantes e edificantes do livro de Daniel. E ela revela mais uma vez a fidelidade de Daniel a Deus, mesmo diante do maior dos perigos. Após a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Persa, Dário tornou-se o novo rei da Babilônia. Daniel, devido à sua sabedoria e fé, continuava a ser um dos principais conselheiros do rei, ocupando um alto cargo na administração persa. Ele era tão destacado que o rei Dário planejava colocá-lo sobre todo o reino, tamanha era a confiança que ele depositava em Daniel. No entanto, essa posição de destaque despertou a inveja dos outros oficiais que serviam ao rei. Eles não podiam tolerar que um estrangeiro, e mais ainda um judeu, tivesse tanto poder. Então eles começaram a procurar uma maneira de derrubar Daniel, mas descobriram que ele era irrepreensível em suas ações. Não havia nada de errado em seu caráter, nada de corrupto em seu governo. Foi então que eles tramaram um plano astuto. Sabiam que Daniel era fiel a Deus, e que ele orava 3 vezes por dia, com a janela aberta voltada para Jerusalém. Então, os oficiais foram até o rei Dário e o persuadiram a assinar um decreto que proibia qualquer um de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. A punição para quem desobedecesse seria a cova dos leões, uma morte cruel e certa. Dário, sem saber da trama, assinou o decreto e, como esperado, Daniel continuou a orar a Deus, desobedecendo a ordem do rei. Ele não fez isso de maneira desafiadora, mas com a firme convicção de que, para ele, a obediência a Deus era mais importante do que qualquer decreto humano. Como os oficiais já haviam antecipado, eles o flagraram orando e imediatamente levaram o caso ao rei. O rei Dário ficou profundamente triste com a situação, pois ele gostava muito de Daniel e não queria que ele fosse lançado à cova dos leões. Tentou de todas as maneiras reverter a situação, mas como o decreto era irrevogável, ele teve que cumprir a pena. Com grande pesar, ele mandou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, dizendo a ele: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente, o livre. Ao ser lançado na cova, Daniel confiava plenamente em Deus. O rei, preocupado, passou a noite em claro, sem poder dormir, ansioso para saber o destino de Daniel. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e com uma voz trêmula chamou: Daniel, servo do Deus vivo, você consegue o seu Deus livrá-lo dos leões? A resposta de Daniel foi cheia de confiança. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e eles não me fizeram nenhum mal, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi nenhum crime. Diante dessa resposta, o rei Dário se encheu de alegria e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Ao ser resgatado, Daniel não havia sofrido nenhum dano, pois Deus havia o protegido de maneira sobrenatural. Como resultado, o rei Dário emitiu um novo decreto, ordenando que em todo o reino as pessoas reverenciassem o Deus de Daniel, dizendo: Ele é o Deus que livra e salva, que faz sinais e maravilhas no céu e na terra, pois livrou Daniel da mão dos leões. Essa história de fé e confiança em Deus é um dos maiores testemunhos da Bíblia sobre a fidelidade de um homem a Deus, mesmo em face da morte. Daniel não hesitou em continuar a orar, mesmo sabendo do perigo iminente, porque sabia que a fidelidade a Deus era a sua prioridade. E Deus, mais uma vez, mostrou seu poder e sua proteção. Além disso, a história de Daniel na cova dos leões nos ensina que quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele é capaz de nos proteger de qualquer mal, não importa o quão grande seja o perigo. Não sabemos sempre o que acontecerá,
mas sabemos que Deus é fiel para nos salvar, seja em situações de grande perigo ou em momentos de perseguição. E, assim como aconteceu com o rei Dário, quando o poder de Deus é demonstrado, muitas vezes aqueles que não conhecem a Deus se voltam para ele. A história de Daniel, em especial neste momento de grande prova, é uma lembrança eterna de que devemos ser firmes em nossa fé e confiar que Deus estará conosco em qualquer situação. Nos últimos capítulos de Daniel, vemos que o profeta recebe visões profundas sobre o futuro, um futuro onde as dificuldades e as tribulações para o povo de Deus são inevitáveis. Mas, ao mesmo tempo, há uma mensagem de esperança inabalável. No fim, o reino de Deus prevalecerá, e a promessa de vida eterna será cumprida para todos aqueles que perseverarem na fé. Quando o anjo revela a Daniel que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna, essa promessa não é apenas sobre o fim dos tempos, mas também é um convite para nós refletirmos sobre a nossa própria vida e fé. No meio das lutas diárias, das dificuldades e das tribulações que todos enfrentamos, a ressurreição nos lembra que não vivemos apenas para este mundo, mas para um reino eterno, onde a justiça de Deus será plenamente restaurada. A reflexão que podemos tirar dessa visão é que, muitas vezes, a vida pode nos parecer um campo de batalhas. Assim como o povo de Deus enfrentou grandes impérios e perseguições, nós também enfrentamos nossos próprios desafios, sejam internos ou externos. Mas, tal como Daniel, somos chamados a permanecer firmes, a confiar em Deus, mesmo sem entender todos os detalhes de seu plano para nós. A ressurreição promete que, ao final, todos os nossos sofrimentos e lutas terão sentido, pois Deus fará justiça. Daniel foi chamado a ser fiel, mesmo quando ele não compreendia completamente a profundidade das visões que recebeu. Ele sabia que a vitória final não era sua, mas de Deus. Essa mesma confiança é o que devemos ter em nossas vidas. Mesmo nos momentos em que as respostas não parecem vir e os caminhos parecem obscuros, Deus nos convida a confiar em seu plano soberano. O mais maravilhoso de todas essas visões é a promessa de que, ao final, todos que permanecerem fiéis à sua chamada e ao seu Deus serão recompensados com a vida eterna. A ressurreição, mais do que uma promessa para o futuro, é uma fonte de esperança para o presente. Ela nos lembra que, por mais difíceis que sejam os momentos, há algo eterno reservado para nós, algo que as tribulações deste mundo não podem apagar. Como Daniel, somos convidados a viver com confiança e coragem, sabendo que a vitória de Deus sobre todos os reinos e potências da terra será absoluta. A questão para cada um de nós é: permanecemos firmes em nossa fé? Estamos prontos para confiar em Deus, mesmo nos momentos de incerteza? Porque no final, a promessa da ressurreição é para todos que perseveram até o fim.